O canal Educador Espírita apresenta mais um texto em sua série Vídeo-artigos. Tema: Opinião e Razão. Autor: Marco Milani. Allan Kardec, ao destacar que os espíritos desencarnados sobre muitos pontos não emitiam mais do que as próprias opiniões e que essas poderiam ser divergentes entre si, evidencia uma questão metodológica fundamental para a validação do conhecimento espírita: a concordância das informações obtidas por fontes independentes que não se influenciam mutuamente. Ver capítulo 2, item 99 da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Atualmente, considerando a rapidez que as informações se propagam no ambiente eletrônico, dificilmente grupos mediúnicos e seus componentes estão alheios ao que é divulgado nos diferentes meios de comunicação. Tratando-se de informação que colide com o ensino doutrinário apresentado nas obras de Allan Kardec, sua aceitação implica abandonar ou ignorar o conhecimento já afirmado de maneira afoita e imponderada. Certamente, o Espiritismo é dinâmico e prevê o avanço desse conhecimento, porém em condições específicas que permitam validá-lo perante elementos objetivos, racionais e lógicos. Caso não existam evidências robustas, novas informações devem ser consideradas apenas hipóteses, sujeitas à validação futura e passíveis de questionamentos sobre a respectiva veracidade. A prudência na atitude científica marca a seriedade esperada dos pesquisadores. A aceitação cega de hipóteses, muitas vezes devido a aspectos emocionais e a interesses particulares, destoa da busca do conhecimento verdadeiro. Em contraposição, o relativismo irresponsável que flexibiliza a razão diante da inexistência de fatos comprobatórios e pelo uso de argumentos falaciosos para escamotear a realidade, prestam desserviço à busca da verdade. Com relação às informações produzidas mediunicamente, a prudência exige que o conteúdo seja analisado sob as lentes da razão, sem aceitação ou refutação prévia baseada na assinatura do suposto espírito comunicante ou de quem seja o intermediário encarnado. Inexiste argumento de autoridade mediúnica, ou seja, a validade do conteúdo da mensagem independe da simpatia ou afeição que se possa ter pelo mensageiro. Se assim não fosse, Kardec não teria rejeitado várias comunicações com assinaturas veneráveis e obtidas pelos mesmos médiuns que colaboravam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e intermediavam elevados ensinamentos de nobres espíritos. Ver capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Encarnados devem passar pelo mesmo escrutínio. Ao ocupar uma tribuna ou expressar-se pela escrita na condição de um representante espírita, o conteúdo manifesto demanda análise criteriosa, adotando como referência comparativa o conjunto de conhecimentos apresentados por Allan Kardec. Como assevera José Herculano Pires em sua obra A Pedra e o Joio, no Espiritismo a pedra de toque é a obra de Kardec. Ao revolucionar a proposta de geração de conhecimento sobre a realidade espiritual, o Espiritismo provoca uma ruptura cultural com o dogmatismo igrejeiro que se pressupunha monopolista da fé baseada em mistérios sagrados e aproxima-se da investigação científica, lastreado em seu método investigativo. A centralidade da epistemologia espírita situa-se na análise crítica e na concordância das informações reveladas via intercâmbio mediúnico, capazes de promover a consistência interna de seu arcabouço teórico doutrinário, que diferencia-se de qualquer outra proposta explicativa da realidade espiritual apresentada à humanidade. As consequências morais desse conhecimento espiritual, que abrange as questões filosóficas fundamentais, representam o aspecto norteador da conduta pessoal e determinam o esclarecimento sobre o sentido da existência. A bagagem cultural dos adeptos varia significativamente, fazendo com que o grau de compreensão dos princípios e valores doutrinários não seja uniforme. Assim, apesar de haver apenas um espiritismo, há diferentes graus de maturidade doutrinária daqueles que se autodeclaram espíritas, e esse fato leva um observador externo a supor, incorretamente, que a diversidade interpretativa dos conceitos e das práticas decorram de um corpo teórico fragmentado. Ao assumir informações doutrinariamente desconectadas como sendo espíritas, sem qualquer fundamentação lógica baseada em fatos ou na concordância universal,
o indivíduo ignora a coerência metodológica necessária para se validar o conhecimento. Assim, procede ao incorporar opiniões próprias ou de terceiros, inclusive de origem mediúnica, como argumentos suficientes para contraporem-se com os ensinos dos espíritos apresentados por Kardec. A admiração e a aderência afetiva a médiuns e palestrantes fazem com que os adeptos presos em posturas e práticas típicas de religiões tradicionais depositem a validade das informações em seus ídolos encarnados, como se esses últimos fossem elos legítimos com o sagrado. A fé cega não encontra respaldo na base doutrinária espírita, porém pode se manifestar naqueles que ainda encontram-se em período de adaptação à cultura espírita. Opiniões sobre qualquer assunto são perfeitamente compreensíveis diante da liberdade de expressão e de consciência, mas o respectivo reconhecimento como integrantes do conhecimento espírita depende da atitude racional, analítica e coerente das mesmas com o método de validação e com os princípios espíritas já consolidados. Este texto foi publicado na revista Dirigente Espírita, edição 192, novembro e dezembro de 2022, páginas 16 e 17, e também está disponível no blog do Educador Espírita.